Então, nós vamos a mais uma apresentação de trabalho, é um relato de experiência, com o título Robótica Educativa nas Escolas do Sistema Público Municipal de Erechim, Rio Grande do Sul, de autoria de Sara Provin, Raquel Dallagnol, Deise Lídia Andretti Piano. E esse relato está vinculado, então, à Secretaria Municipal de Educação de Erechim. Olá, eu sou a Sara Provin. Eu vou falar então um pouquinho sobre a experiência que eu e mais duas colegas minhas, a professora Raquel Dallagnol, a professora Deise Piana, em conjunto com mais 3 técnicos, tivemos no ano de 2018, com atividades relacionadas à robótica educativa. Então, esse relato ele é referente a um projeto piloto que iniciou aqui no município de Erechim, em 2018, em escolas públicas do ensino fundamental no município de Erechim. Ele relata sobre as principais contribuições para o desenvolvimento de habilidades como a criatividade, o trabalho em equipe, a resolução de problemas, o raciocínio lógico, entre outros. Como que ocorreu, então, lá no início, em 2018? Nós trabalhamos na Secretaria Municipal de Educação, eu sou professora do Núcleo Tecnológico Municipal, e então, por meio da Secretaria Municipal de Educação, nós ofertamos esse projeto piloto para 2 escolas. Ele iniciou com uma professora, que era eu, e um técnico em tecnologia de informação, com 2 escolas. Então, essas atividades, elas ocorriam no contraturno escolar, e elas atenderam 46 estudantes. Desses 46 estudantes, em 2018, concluíram 33 estudantes. As elas iniciaram no mês de março e terminaram no mês de novembro. Foram 35 encontros. Eles ocorriam no contraturno, como foi relatado, e as atividades eram de aproximadamente 1h30. As aulas, os encontros eram de 1h30. A extensão do... Então, como nós iniciamos ele em 2018, apenas com 2 escolas do sistema, no fim das atividades, nós realizamos uma avaliação com essas 2 escolas que participaram. Qual foi a percepção que essas escolas tiveram? Como a avaliação foi muito positiva, outras escolas também solicitaram esse mesmo projeto. Então, como nós estávamos apenas em uma professora e um técnico, nós pensamos em ampliar o projeto para trabalhar em 2019 com outras 2 escolas, 2 novas escolas. Então, nós capacitamos outras 2 professoras e outros 2 técnicos. Essas professoras, elas acompanhavam as aulas no NTM, elas vinham até o NTM, acompanhavam a turma da sua escola. Ao todo, vinha 36 estudantes, divididos em 2 turmas, né? 3 estudantes em uma turma, 3 estudantes em outra turma, e elas acompanhavam do início até o final das aulas. Quando encerrava a aula, elas permaneciam no NTM, realizando pesquisas e atividades sobre robótica educativa, com a intenção de, no ano de esse ano, elas ter autonomia para desenvolver essas atividades em suas escolas. Qual é o objetivo geral dessas atividades de robótica educativa que nós desenvolvemos aqui no nosso sistema público municipal? É aliar os conteúdos curriculares que as professoras já desenvolvem em sala de aula com a robótica educativa, com a intenção de promover uma integração entre o conhecimento teórico e ativa de forma contextualizada. Quais são os materiais que nós utilizamos para desenvolver as atividades de robótica educativa? Nós trabalhamos com os materiais com o Arduino,
com peças de kits de robótica livre, com sensores, atuadores, com software de programação livre, no caso o Scratch e o S4A, e com materiais alternativos, né? Os nossos kits que a gente utiliza, então, são kits de robótica livre. Os componentes que nós normalmente trabalhamos são servomotores, sensores ultrassônicos, sensor de temperatura, sensor de luminosidade, buzzer, potenciômetro, LEDs, RGB, fotovoltaica. Então, nós começamos com atividades bem simples, iniciamos com atividades de programação, na verdade. Começamos com a programação no Scratch, atividades bem simples. Depois nós passamos para as atividades de robótica. Então, nós integramos a parte da programação com a programação de LEDs, com a programação de potenciômetros. Vamos trabalhando componentes isolados inicialmente, e depois a gente passa a integrar, por exemplo, potenciômetro com um LED, um buzzer com um sensor de luminosidade, e assim, trabalhando dessa forma. O projeto de conclusão. Antes de concluir as atividades, a gente propõe um projeto. Os alunos se reúnem, no máximo 2 ou 3 componentes, escolhem um projeto, um artefato que eles gostariam de desenvolver com base no seu interesse, e relacionam as atividades, os conceitos aprendidos durante as aulas, com o projeto. Então, eles desenvolvem um artefato a partir do interesse deles. 3 minutos, Sara. Quais são as habilidades adquiridas? As habilidades adquiridas ao longo desse trabalho, elas contribuem para o desenvolvimento de qualquer atividade educativa. São habilidades como criatividade, trabalho em equipe, resolução de problema, raciocínio lógico, entre outros. Além disso, a busca de soluções e respostas baseadas na investigação durante o processo prático para elaborar um projeto, assim como a concentração e a finalidade empregada para tal atividade, conforme o relato dos professores que acompanham esses estudantes, elas contribuem muito para o desenvolvimento em sala de aula. O espaço dedicado para os estudantes se mostra como uma oportunidade única, já que muitos desses alunos, eles não têm a oportunidade de ter esse tipo de atividade de robótica educativa. Então, para alguns desses estudantes das escolas públicas municipais, é uma oportunidade única. Somente nessas atividades é que eles teriam a oportunidade de ter o contato com as atividades de robótica. Agora vamos passar a palavra para a Cristiane Inês Brennan, que vai apresentar o trabalho Software Livre Scratch Junior, relato de experiência com dispositivos móveis na educação infantil. Está contigo a palavra. Certo. Tá? Então, esse trabalho está sendo apresentado por mim e foi produzido juntamente com a professora Elcia Berg, a Franciele Nielsen e o Magnus Pisoni. É um trabalho desenvolvido na UFSM, Universidade de Santa Maria, e ele teve um financiamento do Prolicem, com uma bolsa, e também da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santa Maria, com o financiamento dos recursos, dos tablets que a gente usou no desenvolvimento do projeto. Na introdução, a gente traz, então, uma discussão da criança, que é o foco, então, do nosso trabalho, a criança na educação infantil, que a gente considera que ela é um sujeito social, histórico, cultural e de conhecimentos. E ela tem um contato intenso com as tecnologias digitais de informação e comunicação, trazendo esses conhecimentos para dentro dos contextos educativos, o que faz emergir novas relações com o conhecimento por meio de uma nova linguagem,
e também traz mudanças e desafios para a promoção de uma educação transformadora, inovadora e inclusiva. É importante destacar que a integração das TICs já era defendida nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no Plano Nacional de Educação, e agora ela é intensificada na Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2017. Nesse cenário, então, a gente tem como objetivo geral implementar atividades de ensino desplugadas e plugadas, como forma de contribuir para a interação das crianças na educação infantil, por meio do pensamento computacional. Com objetivos específicos, a gente traz planejar de forma colaborativa atividades de ensino e aprendizagem na educação infantil, tendo como base o pensamento computacional. Planejar e implementar atividades de ensino desplugadas nas aulas da educação infantil e planejar e implementar atividades de ensino plugadas, utilizando então o software Scratch Junior em dispositivos móveis, que foram os tablets. A nossa concepção metodológica ela está fundamentada na pesquisação educacional e ela é um processo cíclico espiralado, é colaborativo e dialógico problematizador. E ela visa mudanças na prática escolar em relação às relações educativas, ao protagonismo, à colaboração e à autonomia. E ela também é um processo educacional que foi desenvolvido numa escola de educação infantil aqui de Santa Maria, fazendo uso de recursos como atividades de pensamento computacional e programação por meio do Scratch Junior. E essas atividades viabilizam, então, essa mudança na prática escolar. O planejamento e a ação ocorreram, então, por meio dos momentos pedagógicos, que foi o desafio inicial, a melhor solução escolar e o desafio mais amplo. E para a implementação dessa nossa pesquisa, então, a gente desenvolveu o planejamento e ação em duas instâncias, uma instância formativa com os professores e uma instância de ensino-aprendizagem com as crianças, e também em duas etapas, sempre entrelaçadas entre si nesse processo cíclico. Para trazer um pouco, então, da nossa pesquisa, a gente traz o relato aqui de duas atividades desenvolvidas, uma atividade desplugada e uma plugada. A atividade desplugada foi uma atividade de montando sanduíche, onde o objetivo era reconhecer a sequência e realizar a montagem do sanduíche conforme a história trabalhada, desenvolver coordenação motora, motricidade e percepção visual, e explorar o conceito de algoritmo e decomposição. O desenvolvimento da atividade se deu, iniciando numa roda de conversa com uma cesta e frutas imaginárias, frutas de faz de conta. Essa cesta foi rodando entre os alunos e cada um deveria colocar uma fruta dizendo o nome dela. Em seguida, a cesta passava para o colega do lado, ele deveria colocar a sua fruta, falar a fruta que o colega colocou. E assim foi se repetindo a roda numa brincadeira de raciocínio, de sequência lógica, até todos eles participarem. Em seguida, foi realizada outra atividade, onde foi relembrada com as crianças a história que tinha sido contada no dia anterior. Eles receberam os ingredientes do sanduíche, deveriam pintá-los, recortá-los e montar eles numa sequência lógica colando em uma folha. Aqui eu trago algumas imagens para visualizar melhor como é que foi desenvolvida a atividade, trazendo a história na primeira imagem, na segunda trazendo os ingredientes que eles deveriam pintar e recortar, e depois, na terceira imagem, traz a atividade colada na sequência como aparece na história. A atividade plugada que eu trago aqui para relatar para vocês é uma atividade de animais da fazenda. E os objetivos eram desenvolver noções de movimento, direção, lateralidade, bem como a motricidade ampla e fina, trabalhar a classificação, seriação e critério de escolha, e explorar conceitos de abstração, algoritmo e reconhecimento de padrões. E o desenvolvimento dela se deu da seguinte forma: as crianças receberam os tablets, deveriam abrir o software Scratch Junior e abrir um projeto novo, que elas iriam desenvolver. Na tela principal, a primeira opção delas era escolher o cenário, e elas deveriam atentar para um cenário de fazenda. Ao escolher o cenário, elas deveriam escolher um animal, atentando também para o animal da fazenda. Nesse momento, a gente já trabalha o conceito de abstração. Em seguida, eles deveriam dar os movimentos para esse animal, definindo quantos passos ele ia para frente e quantos passos ele ia para trás.
por meio dos comandos que tem disponíveis na tela inicial. Após fazer esse processo, eles deveriam inserir um novo animal, também um animal de fazenda, e repetir aqueles comandos que eles deram para o primeiro animal, né? Onde então eles trabalhariam a noção de reconhecimento de padrão. Em seguida, eles visualizaram como ficou o projeto deles. E aqui eu trago algumas imagens para retratar um pouco de como ocorreu a atividade, né? Trazendo a tela inicial para visualizar como que é a tela inicial, né? As ferramentas que tem no software Scratch Junior, a professora sempre participando das atividades, as crianças sempre interagindo, ajudando umas às outras, sempre num trabalho colaborativo. Como principais resultados, então, desse nosso trabalho, a gente visualizou o maior protagonismo dos envolvidos, um trabalho mais colaborativo, interativo e inovador, reflexão sobre a prática por parte dos professores no momento que planejavam, implementavam a ação em seguida, refletiam sobre ela, replanejando as ações, além do aumento da capacidade de comunicação, novas formas de expressão, criatividade e na aprendizagem dos conceitos de pensamento computacional que a gente foi visualizando ao longo do projeto. Além disso, houve também a apropriação das tecnologias e do software Scratch Junior pelos envolvidos, desenvolvendo-se profissionalmente e tecnologicamente, né? Tanto as crianças quanto os professores. Nas considerações finais, a gente traz, então, que a gente visualizou que o desenvolvimento desse projeto impactou em mudanças e em transformações em 3 instâncias. A primeira instância foi na formação dos envolvidos, tanto professores quanto estudantes. Visualizamos maior protagonismo, o desenvolvimento de competências e habilidades digitais, como comunicação, colaboração, interação e também outros conhecimentos, a apropriação das tecnologias e do software Scratch Junior e também novas formas de expressão e criação. Outra instância que a gente visualizou foi de desenvolvimento profissional dos professores, onde vimos uma postura mais colaborativa e interativa, formação intelectual e o desenvolvimento da fluência tecnológica. Outra instância foi o processo educativo, que se tornou mais interativo, mais colaborativo e mais criativo. E ele foi promotor de inclusão digital, considerando sujeitos como produtores de conhecimento e não apenas consumidores. Aqui a gente traz algumas referências do nosso trabalho, bem básicas, que fundamentam os nossos estudos hoje ainda. E muito obrigada. Tem aqui um contato também, se caso alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, trocar experiências, estamos disponíveis. Relato de experiência, app motivacional, robô amigo, da professora Eliana Eben, de Serrafina Correia. Muito bem. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Como foi falado, meu nome é Eliana Eben, eu sou professora de língua portuguesa aqui no município de Serrafina Correia. Hoje eu vou apresentar o trabalho, então, do app motivacional Robô Amigo, que ele foi realizado pelos seguintes alunos: pela Gabriele, pela Emily, o Jordan, a Júlia e a Vitória. Esse projeto, ele se justifica pela necessidade de ajudar pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, pânico, bullying, independentemente da sua faixa etária, a encontrar uma motivação para superar esse período de dificuldade. Estamos falando de alunos que, quando foi desenvolvido esse projeto, estavam no 8º ano, certo? Eles pesquisaram, né, e chegamos a esses dados, então, resumidamente. Então, o número de pessoas que sofrem com esses problemas está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. E, então, espera-se que o aplicativo desenvolvido possa ajudar a aumentar a autoestima e a confiança através dessas frases motivacionais. Quem coordenou? Os coordenadores gerais do projeto aqui no município, então, são os professores Marjorie Clich Nunes e o Dário Alessandro da Cunha Teixeira. Eles são os responsáveis pelo suporte presencial, uma vez por mês eles vinham até a escola, e a distância a gente coloca também, porque assim, nossa escola não tinha técnico em informática, e quando as dúvidas nos assombravam,
nós chamávamos pela ajuda deles através, né, de WhatsApp e telefone. Bom, inicialmente, como tudo começou, né, obviamente, as turmas foram divididas em grupos, né, e os alunos conheceram as peças do kit de robótica, principalmente como funcionavam os comandos básicos, né, o programador do bloco, como é que era a configuração, programação, como que fazia para ligar um LED, eles construíram carrinhos e trabalhavam com eles via Bluetooth, então essa foi uma parte, assim, básica, geral, para todos. Quando os projetos dos alunos foram definidos, então, chegou a hora de tornar eles realidade, e a partir desse dia, todos estudaram e pesquisaram muito. E esse corajoso grupo, né, do 8º ano, hoje eles estão no 9º ano, então eles tiveram essa ideia de criar o aplicativo motivacional, e foi um grande desafio para todos nós, tá? O primeiro passo, então, após decidir que seria feito um aplicativo, foi aprender a utilização do app Inventor, tá? Para isso, eles estudavam juntos, muitas tardes no laboratório de informática da escola. Eles não têm computador em casa, só um tinha computador, mas eles eram um grupo muito unido, eles iam para a escola em turno inverso, para estudar juntos. Vencida esta parte, a próxima tarefa era escrever e gravar as frases motivacionais com o auxílio de um gravador de áudio simples de celular. E passar para o aplicativo, então, o app Inventor. Nesse aplicativo, além das frases, o grupo selecionou uma imagem. E essa imagem, ela tem o intuito de mostrar que a vida continua, apesar das dificuldades, como uma estrada cujo final não se pode ver, tá? Essa é a justificativa do grupo para essa imagem. Em seguida, então, decidiram que o projeto seria implantado no ursinho, e eles realizaram uma enquete, uma pesquisa com os grupos de amigos no WhatsApp, no Instagram, e escolheram esse nome, Muffin, para pôr na ursinha, na verdade, menina. Resumindo, então, todo o projeto, foi construído um urso robótico, então, feito com o aplicativo App Inventor, o programa ArduBlock, uma placa de Arduino, uma roda, um suporte de pilhas e um suporte de baterias. Como que isso funciona na prática? Então, o aplicativo foi instalado no celular. Ao reproduzir as frases através do toque, né, que a gente toca no celular, ao mesmo tempo faz o mecanismo ser acionado via Bluetooth dentro do urso, fazendo a roda girar, causando a sensação de que há um batimento cardíaco dentro da Muffin. Então, assim, o grupo gosta muito dessa frase, é uma sensação agradável de que a vida pode e deve existir, mesmo quando parece impossível, né? A ideia deles era mostrar a vida para as pessoas através do ursinho, através do aplicativo. Eu trago para vocês, então, uma imagem ali do ArduBlock, uma imagem ali do grupo, no dia que eles conseguiram programar as frases no App Inventor, e tem uma imagem do ursinho, certo? Dentro do ursinho, então, ali toda a engrenagem colocada, o suporte de pilhas, a bateria e a roda. Como resultado de todo o trabalho, então, o projeto foi selecionado para participar da 2ª Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, que ocorreu em 2019, em São Bernardo do Campo, São Paulo, né? A prefeitura patrocinou as passagens aéreas, e nós fomos, junto com a direção da escola, apresentar o app motivacional deles lá em São Bernardo do Campo. E hoje eu estou aqui representando o grupo, então, para esse Seminário Nacional de Inclusão Digital. Quero agradecer a vocês terem selecionado e nos dado a oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Em nome do grupo, eu agradeço a atenção de vocês e deixo um grande abraço a todos. Então, agora nós vamos dar sequência a mais uma apresentação com o título do artigo de um relato de experiência, o uso de Minecraft Education Edition no estudo de cidades sustentáveis.
é de autoria da Aline Nadal e do Matheus Fagundes e está vinculado à Universidade Federal da Fronteira Sul. Olá, pessoal. Então, eu venho apresentar para vocês o meu relato de experiência, né, conforme o título já foi, então, passado para vocês. Este trabalho ele foi realizado com os estudantes do 7º ano do colégio onde eu trabalho, com a parceria do instrutor de tecnologias educacionais também da escola. Dando sequência, então, como já coloquei, o trabalho então ele foi desenvolvido pelos estudantes do 7º ano na disciplina de geografia durante os estudos que nós estávamos vendo sobre as cidades sustentáveis. O principal objetivo estava associado a identificar e pensar sobre a constituição do espaço urbano no viés da sustentabilidade, sendo que para isso nós tínhamos o auxílio do jogo do Minecraft. A ideia principal era estudar sobre a constituição do espaço urbano, principalmente a constituição do espaço urbano brasileiro ao longo do tempo, bem como, além do conceito de espaço urbano, a ideia do conceito de sustentabilidade, de cidades sustentáveis e também a ideia de problemas ambientais. Então, esses seriam os temas principais que foram trabalhados, então, com esses estudantes, para que lá no final eles pudessem, então, construir as suas cidades sustentáveis, conforme foi solicitado, utilizando o jogo do Minecraft. A partir, então, da investigação desses elementos que compõem uma cidade, os estudantes eles foram, então, divididos em grupos, sendo que cada grupo, então, foi desafiado a pensar como seria uma cidade sustentável, né? A pesquisar sobre quais os elementos que tornam essa cidade sustentável, dentre outras questões que foram importantes, né, para isso. Algo bem interessante é que, no momento da divisão dos grupos, visto que o objetivo final era construir uma cidade no jogo do Minecraft, uma das questões principais foi sondar com os estudantes se eles achavam interessante ou não pesquisar e desenvolver o trabalho utilizando o jogo. Então, isso foi algo que eles gostaram bastante, porque é um jogo que eles estavam jogando, né? Que eles costumam jogar, então é algo que que faz parte do meio deles também. Na divisão dos grupos, houve um cuidado de colocar os estudantes que tinham acesso, sabiam jogar, junto com aqueles que talvez não tinham muito acesso ao jogo ou não sabiam jogar. Então, foi destacado isso lá no momento da organização dos grupos. A partir dessa organização desses grupos, então, a ideia principal era pensar sobre esses elementos da constituição do espaço, né? E aí, ao mesmo tempo, eles iriam ir construindo essa cidade sustentável. As cidades, elas foram, então, construídas com o auxílio do jogo, né? E muitos deles, quando a gente fez a sondagem, se eles tinham acesso ou não ao jogo, muitos deles tinham acesso ao jogo, gostavam de jogar, tá? Apesar que tinha alguns que não tinham muito acesso, mas aí como a gente fez a divisão dos grupos, levando em consideração isso, daí não teve problema nenhum. E eles ficaram bem entusiasmados e ficaram bem instigados em pesquisar sobre o tema e, ao mesmo tempo, em utilizar algo que estava fazendo parte do dia a dia deles. Então, isso também foi bem interessante destacar. Durante o processo de desenvolvimento da atividade, os estudantes tiveram a oportunidade de desenvolver e aprofundar várias habilidades. Dentre essas habilidades é a questão da pesquisa. A pesquisa é algo que estava relacionado tanto à ideia do conceito de espaço urbano, que foi trabalhado com eles, como também a pesquisar sobre os problemas ambientais urbanos e também pesquisar sobre o conceito de sustentabilidade de cidades sustentáveis. Além disso, ficou bem perceptível que, além de pesquisar sobre esses conceitos, eles também como alguns tinham conhecimento sobre o jogo, mas muitos não tinham, então eles utilizavam tutoriais, pesquisavam em outros locais
como que eles construíam, por exemplo, um prédio que tinha um telhado verde, como que eles iam fazer para construir, por exemplo, um gerador de energia sustentável, como que eles faziam para construir formas de tratamento de água, tratamento de esgoto. Então, eles iam fazendo toda essa pesquisa. Então, aqui a gente vê que eles desenvolveram bastante a habilidade da pesquisa, bem como a questão das tecnologias. Então, uma das habilidades também bem presentes foi a questão da tecnologia, não somente pela utilização do jogo, mas por ter que buscar outros meios de encontrar esses elementos que estavam faltando para que eles pudessem, enfim, chegar ao objetivo final. Outra habilidade bem interessante que ficou perceptível é a questão da criatividade, porque eles tiveram que ser bastante criativos, né, para buscar como que eles iam construir, por exemplo, uma cidade sustentável. Como que eles iam construir algo que um telhado verde, como que eles iam construir uma usina que estava ligado à geração de energia renovável, por exemplo, né? Então, tudo isso fez com que eles tivessem que criar isso, né? Então, a criatividade era algo bastante importante que estava associado a uma das habilidades que eles estavam desenvolvendo. Então, acho que isso ficou bem evidente no trabalho deles, né? Acho que ficou bem interessante também. Além disso, a questão da sistematização, porque eles tiveram que sistematizar tudo aquilo que eles pesquisavam, tá? Para depois, então, dar sequência ao trabalho, entre outras habilidades. Uma das habilidades também bem importantes... 3 minutos, Aline. A questão do trabalho em grupo, porque eles precisavam se reunir e trabalhar em grupo para que, assim, eles pudessem, então, chegar ao trabalho final, que era a construção dessas cidades, né? Por fim, então, eu gostaria de destacar que a realização desse trabalho ele foi de extrema relevância. Primeiro, porque os estudantes ficaram bem instigados em trabalhar com o jogo. Então, quando eles ficaram sabendo que a gente iria trabalhar a questão do espaço urbano e iria utilizar o jogo do Minecraft, eles ficaram, assim, bem entusiasmados, né? O tanto que, até o dia que eu apresentei para eles a proposta e que nós iniciamos com o jogo, demorou algumas aulas e toda vez que eu entrava em sala de aula, a pergunta sempre vinha: quando que nós vamos trabalhar com o jogo? Então, é algo que chamou muita atenção deles. E isso foi bem legal porque foi uma forma que eu consegui aproximar o dia a dia deles, algo que era do cotidiano deles, que era a questão do jogo do Minecraft, com a questão do que eu estava trabalhando em sala de aula. Então, eu acho que cada vez mais nós estamos inseridos dentro desse meio tecnológico e quanto mais a gente puder aproximar esse meio tecnológico das nossas aulas, algo que faz parte deles, eu acho que é algo bem importante. Eu acho que a aula se tornou mais interessante pela utilização dos jogos e algo também que surgiu foi que alguns deles tinham irmãos, primos, enfim, em outras séries, né? E os outros alunos também chegavam e perguntavam para mim se a gente pudesse também usar, se nós poderíamos usar também o Minecraft nas nossas outras aulas, né, de outros conteúdos que nós estávamos trabalhando. Então, eu acho que isso foi bem interessante. Eu acho que a utilização desse jogo para a criação das cidades sustentáveis, ele foi algo que fez com que esses estudantes desenvolvessem várias habilidades. E habilidades que, com certeza, vai ficar e vai marcar eles, né, de alguma maneira. Então, acho que esse foi meu relato de experiência. Aqui, no final, eu só trouxe uma imagem, então, do jogo do Minecraft para visualização mesmo. Eu não tenho nenhuma imagem específica das cidades que eles construíram em função dessas imagens terem ficado na escola e devido à pandemia a gente não está tendo acesso à escola. Então, basicamente, seria isso o meu relato de experiência acerca dessa atividade. Agora vamos iniciar a apresentação do projeto Zoom, Escola Municipal de Ensino Fundamental Tomás José Luiz Osório, de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Estão com a palavra as apresentadoras Adriana Ricardo e Terezinha Pisoni. É com vocês, gurias.
Obrigada. Bom dia. Nós somos da escola Tomás José Luiz Osório, do município de Tramandaí, litoral Rio Grande do Sul. Bom dia, sou a professora Adriana e nós vamos apresentar o projeto Zoom desenvolvido na Escola Tomás, projeto que foi colocado através da Secretaria Municipal de Educação, projeto Escola Mão na Massa, coordenado pela Escola Maker. Nós desenvolvemos o projeto com a turma de 9º ano e este grupo foi composto por 8 alunos. E a orientação nossa. Por que os alunos desenvolveram este projeto? De acordo com a pesquisa que eles realizaram, em 2015, havia em torno de 940 milhões de pessoas com algum grau de perda visual. Então, por esta razão, eles resolveram fazer o projeto com o objetivo de auxiliar as pessoas com deficiência visual a terem uma mobilidade mais prática e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor no seu dia a dia. O objetivo do projeto é proporcionar uma maior facilidade, ao meio em que este deficiente visual está inserido, através de um bracelete com um sensor de obstáculos que pode ser medido num perímetro de 30 centímetros a 1 metro. Também temos outros objetivos, como desenvolver uma autonomia maior, também fornecer uma ferramenta mais prática e proporcionar às pessoas uma maior mobilidade autônoma para o trabalho e o desenvolvimento de suas atividades diárias com independência e segurança. Para a confecção desse protótipo, os alunos utilizaram materiais como couro sintético, espuma para enchimento, cordas para o fechamento do bracelete, e na parte eletrônica foi utilizado explorador Uno, Arduino, sensores ultrassônicos, protoboards, buzzers e resistores, e bateria. Esses itens eletrônicos eram componentes obrigatórios para desenvolver o projeto, estipulado pela SMEC, juntamente com a Escola Maker. Para realizar este projeto, os alunos desenvolveram pesquisas, experiências e entrevistas com famílias de pessoas com deficiência visual. Agora nós vamos mostrar imagens de como os alunos organizaram o protótipo. Então, aqui está a parte do bracelete de couro com as cordinhas para amarrar. Aqui nós temos a parte superior, que vai ser posicionada no bracelete, é o Arduino, a bateria, o protoboard, o sensor ultrassônico e o buzzer. Mais uma imagem dele. Aqui nós temos os alunos desenvolvendo e programando o protótipo. Então, aqui segue a imagens da programação. Aqui nós temos a programação no explorador Uno, junto com onde eram passadas informações para a placa do Arduino, onde os alunos programavam toda a parte eletrônica. O projeto ele foi desenvolvido na sala de aula também, e aqui os alunos eles estão organizando e colocando em prática as ideias do protótipo. Que segue aí também mais uma imagem da programação. Aqui nós temos a participação de um membro da Escola Maker auxiliando os alunos na parte da programação do protótipo. Aqui nós temos um vídeo onde os alunos participaram da primeira feira do conhecimento do município de Tramandaí. Este vídeo mostra os alunos em prática com o protótipo da pulseira, do bracelete.
Então, neste vídeo, nós conseguimos identificar o bip sonoro que monitora, mostra o obstáculo em frente. Agora nós vamos ver um outro vídeo, e nesse vídeo nós percebemos que o som emitido ficou muito baixo, devido ao barulho, aglomeração de pessoas. Pensando nisso, os alunos farão melhorias no projeto, no protótipo, como vamos ver posteriormente o relato do aluno Renan. Então, nós percebemos neste vídeo a dificuldade de se ouvir o bip sonoro. Agora, vamos ouvir o relato do aluno Renan com as sugestões de melhoria. Então, com este projeto, nós esperamos auxiliar as pessoas com deficiência visual, que elas possam ter mais ajuda, acessibilidade e confiança em lugares diferentes, que todas possam ampliar o seu zoom, ou seja, ampliar o seu campo de visão em qualquer momento. O protótipo... Adriana e Terezinha, 2 minutos para finalizar, tá? Ok. O protótipo foi desenvolvido pensando na praticidade e confiança para auxiliar as pessoas nas caminhadas, nas calçadas, bairros, cidades, sem que tenham que utilizar somente bengalas ou cão-guias. Aqui nós temos imagens da participação dos alunos na primeira Feira do Conhecimento do município de Tramandaí. Aqui os alunos estão no stand organizando para a apresentação. Aqui nós temos o momento da premiação, aonde tiramos o 3º lugar na feira. E como prêmio, nós recebemos uma maleta com ferramentas e acessórios para os alunos continuarem explorando o mundo da robótica. Queremos agradecer a oportunidade de podermos mostrar o trabalho desenvolvido com os alunos na Escola Tomás. Eles ficaram muito felizes, né, em ter participado, desenvolvido o projeto, participado da feira, ganhado o 3º lugar. E a frase, lema dos alunos que eles utilizavam durante o projeto era: "Eu quero ver o mundo através dos seus olhos". Então, muito obrigado pela participação em ter colocado o nosso projeto para vocês. Nós que agradecemos, obrigado pela disponibilidade em apresentar o trabalho, Terezinha e Adriana. Belo trabalho, tá? Obrigada. Vamos dar, então, sequência a mais uma apresentação. Se trata de um relato de experiência com o título Uso do QR Code no incentivo à leitura de poemas. É de autoria da Andressa Cotes e da Marileide Fátima Kovac. E está ligado ao Colégio Marista. O nosso trabalho, então, é sobre o uso do QR Code no incentivo à leitura de poemas.
Esse, então, é um relato de experiência sobre uma forma de utilizar a tecnologia do QR Code como incentivo para a leitura de obras literárias, que vem se tornando cada vez mais obsoleta. Então, o objetivo geral é exibir uma proposta, uma forma de inserção dessa tecnologia em um trabalho educativo a fim de incentivar a leitura de poemas. E o objetivo específico, então, é propor uma atividade que faça uso de uma tecnologia emergente no contexto educacional, visto que cada vez mais isso precisa ser trazido para a educação. A proposta, então, foi aplicada durante a Semana da Leitura do colégio, que ocorre todos os anos, e para trazer um diferencial nesse ano, ela foi aplicada, então, a partir desse desafio com o uso dessa tecnologia. Todos os anos ocorre essa Semana da Leitura, e antes era sempre ou a leitura de um livro, ou alguma coisa específica, a leitura. Então, esse ano, para inovar e também incentivar os alunos, buscou-se apresentar essa forma diferente. E ela foi aplicada, então, com o ensino fundamental final, do 6º ao 9º ano, e com o ensino médio. Então, para o desafio, foram gerados vários códigos QR Codes, e eles foram espalhados pelo colégio. Então, cada um deles tinha um número e também uma estrofe de um poema. Não era o poema completo, era somente a estrofe de um poema. Mais para frente, é possível entender de forma mais clara como foi realizado esse desafio. Então, dessa maneira, o aluno era desafiado a encontrar o autor e o restante do poema, porque ele lia um único QR Code, e nesse QR Code tinha somente uma estrofe solta de um poema. Eles precisavam descobrir qual que era o autor desse poema, o nome dele, e encontrar nos outros QR Codes espalhados pelo colégio o restante desse poema, as outras estrofes, então. E dessa forma, foi incentivado o trabalho em equipe e também o conhecimento sobre os autores e obras literárias. A metodologia se deu, então, através da pesquisa na biblioteca do colégio, para encontrar autores e obras que pudessem ser inseridas nesse trabalho, nesse projeto e desafio. Também foram realizadas pesquisas na internet, inclusive sobre a tecnologia do QR Code, sobre como ela poderia ser inserida no meio educacional. As atividades foram fotografadas, os códigos QR, então, posteriormente eram produzidos, e dentro dessa produção está, então, a inserção das estrofes nos QR Codes, a impressão desses QR Codes e posterior aplicação deles pelos corredores do colégio. Então, eles foram espalhados pelo colégio, de forma aleatória, para dificultar o desafio. E, por fim, então, foi aplicado o desafio com os alunos. Esse é um exemplo de como os alunos encontravam o QR Code. Então, o poema do exemplo é Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. O QR Code, de número 39, continha a primeira estrofe do poema Soneto de Fidelidade. Esse QR Code estava exposto na parede do colégio. O desafio do aluno era encontrar o restante das estrofes do poema, que é composto por 4 estrofes, então eles teriam que encontrar mais 3 estrofes, e também trazer o nome do autor, que era o Vinícius de Moraes. Para completar esse desafio, eles precisariam trazer o número da sequência correta para completar as estrofes do poema. Por exemplo, a primeira estrofe continha o número 39. Então, o primeiro número que eles precisavam trazer era o 39. O próximo número que continha o restante do poema, a segunda estrofe, era o número 46, depois o número 7, e por fim o número 20. Trazendo essa sequência numérica para nós conferíamos se estava correto, e o aluno, então, ou acertava ou não acertava. Se ele acertava, ele recebia uma bonificação. Então, essas imagens a seguir, esses slides a seguir, demonstram como os QR Codes eram espalhados de forma aleatória no colégio. Eles todos continham um número, e esses números, então, representavam uma estrofe, mas eles não estavam em nenhuma ordem, estavam totalmente aleatórios. Então, esse é o primeiro, o segundo
E o terceiro, lembrando que é para demonstrar que eles estavam espalhados de forma aleatória no colégio. Então, por exemplo, o QR Code de número 19 poderia ser a terceira estrofe de um determinado poema. Então, eles teriam que encontrar o restante desses poemas, trazer o número para nós e encontrar, então, a sequência correta com o nome do autor. A leitura, então, nas escolas tornando cada vez mais um desafio, considerando que os alunos, então, expressam, manifestam pouco interesse, e principalmente em obras literárias, da literatura brasileira. Então, conversando com as professoras de literatura português, observou-se que isso realmente é uma dificuldade que se encontra no colégio. E como sabemos que praticamente todos têm um smartphone, têm alguma forma de conseguir encontrar essa solução, nós buscamos informar e apresentar essa tecnologia em forma de desafio para os alunos. Conclusões, então, como contribuição desse projeto, percebeu-se que os alunos realmente demonstraram um interesse na atividade, principalmente porque eles utilizavam o próprio smartphone e, com isso, conseguiam resolver os desafios. E, além disso, também, conversando e tendo um feedback das professoras, elas nos observaram que realmente os alunos aprenderam mais sobre esses poemas e sobre esses autores. Então, também não foi uma tecnologia apresentada de forma superficial para os alunos. Ela teve como objetivo, além de inserir a tecnologia, também incentivar e aperfeiçoar o aprendizado do aluno sobre determinado assunto. E, além disso, nós não propusemos isso para eles, mas eles mesmos começaram a trabalhar em equipe e puderam observar que, dessa forma, eles conseguiam completar mais rapidamente o desafio. Então, isso também foi um ponto positivo desse trabalho, porque os alunos, por conta, começaram a trabalhar em equipe e conseguiam obter um bom resultado em um tempo mais curto do que os alunos que tentavam resolver tudo sozinhos. Então, essas também são as referências bibliográficas desse trabalho, que pesquisamos, então, sobre o QR Code e também sobre as poesias e a leitura e literatura no colégio.